Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, está começando o Notícias com Brasil Alto Tietê, edição desta quinta-feira, hoje dia 11 de junho de 2026. E hoje o nosso jornal traz os principais fatos da região. E nesta edição também teremos aí Momento Político em parceria com o Look Alto Tietê, com o nosso analista Romildo Campelo. E tem também Momento do Esporte com Marcelo Menezes e a nossa Agenda Cultural com a Tati Valente e mais. Homem é encontrado morto na região central de Mogi das Cruzes e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Perseguição policial termina com carro capotado em Itaquaquecetuba. 2 suspeitos presos e vítima de sequestro resgatada. E a operação da DEIC apreende aí drogas, armas e veículos blindados em empresa investigada na cidade de Arujá. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no meu, no seu, no nosso Notícias com Brasil Alto Tietê. Boa noite. Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, dia 10 de junho, na Avenida Fausta Duarte de Araújo, na região central de Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada para atender aí a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída, já sem sinais vitais. Equipes do SAMU também estiveram no endereço e confirmaram o óbito. De acordo com as informações divulgadas, o homem apresentava um ferimento na cabeça. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou a coleta de informações e vestígios que podem aí ajudar a esclarecer o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes e é investigada como homicídio. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a idade da vítima e possíveis suspeitos ou a motivação do crime. A Polícia Civil segue com as investigações. Quem tiver aí qualquer informação que possa ajudar na apuração, pode entrar em contato com as autoridades ou ligar para o Disque Denúncia pelo telefone 181. Lembrando que a ligação é anônima. Uma perseguição policial terminou com um veículo capotado e 2 suspeitos presos e uma vítima de sequestro resgatada em Itaquaquecetuba. A ocorrência aconteceu na madrugada de terça-feira, dia 9 de junho, e começou em Guarulhos. Segundo a Polícia Militar, equipes do patrulhamento que estavam ali pela estrada Bom Sucesso, próximo à Avenida Água Chata, perceberam aí um veículo suspeito parado perto de uma área de mata. Quando os ocupantes notaram a presença dos policiais, tentaram aí fugir em alta velocidade. E a perseguição seguiu até a Avenida Norte-Sul, em Itaquaquecetuba, onde o motorista perdeu o controle, bateu contra um muro e o veículo capotou várias vezes. Dentro do carro, os policiais encontraram 2 suspeitos e uma pessoa que havia sido mantida em cativeiro. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. A vítima contou que tinha sido abordada na rodovia Ayrton Senna na noite anterior, quando voltava do trabalho. Segundo o relato, criminosos usaram a desculpa de um problema no estepe do carro para fazer com que ele parasse.
Os 2 suspeitos foram encaminhados ao 9º Distrito Policial de Guarulhos. Repito, ao 8º Distrito Policial de Guarulhos e ficaram aí à disposição da Justiça. A polícia orienta que motoristas evitem parar em locais isolados após abordagens de desconhecidos. E em caso de suspeita, o ideal é seguir até um ponto seguro e acionar o 190. E agora a gente vai para um breve intervalo e na sequência tem o nosso Momento Político. Não saia daí porque eu volto já. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê e hoje é quinta-feira, é dia do Momento Político, em parceria com o Look Alto Tietê. E hoje temos muito o que falar de política. Ramon, roda a vinheta pra gente. Mais uma vez, queremos agradecer o Look Alto Tietê por essa parceria, levando ainda mais longe a audiência da TV com Brasil Alto Tietê. E vamos aqui receber para mais um Momento Político o nosso analista, Romildo Campelo. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV com Brasil. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Romildo, vamos falar agora dessa pesquisa que saiu esta semana, né, da Quest, né, onde o presidente Lula cresceu aí, né, no número de aprovação. O que se dá isso? Será que já está contando na mesa do brasileiro aí a isenção do imposto de renda ou é alguma outro tipo de ações aí que o governo federal vem fazendo para poder aí estar crescendo aí, né, no número de aprovação? Cláudio, na verdade são dois elementos. Há um crescimento da intenção de voto do presidente Lula em função da questão do imposto de renda, do descongela e da escala 6x1. Foram 3 ações aí que foram feitas que deram resultados positivos e há uma queda do Flávio Bolsonaro, não no eleitor bolsonarista, mas no eleitor de direita. Então ele perde votos no eleitor de direita, voltou à situação que ele estava no começo do ano. É muito interessante quando a gente analisa o relatório da pesquisa da Quest, que o voto do Flávio Bolsonaro até cresceu 2 pontos percentuais no eleitor bolsonarista. Lembrando que a Quest divide o eleitorado em cinco fatias. Os lulistas, os de esquerda que não são Lula, independentes, eleitor de direita e eleitor bolsonarista. Então o Flávio cresceu 2 pontos no eleitor bolsonarista, mas perdeu quase 14 pontos no eleitor de direita, não bolsonarista de carteirinha. Então houve os 2 fatores, o Lula cresceu e o Flávio caiu. E outro fato curioso, Cláudio, é que esse voto não migrou nem para o Caiado, nem para o Zema, nem para o Renan Santos. Foi todo mundo para o indeciso. Então é um fenômeno muito, muito interessante que está acontecendo nesse momento, que o eleitor de direita se decepcionou com o Flávio, com o episódio do Vorcaro, o episódio do Pix e essa nova taxação, mas não se identificou com nenhum dos outros candidatos e foi lá para o grupo dos indecisos.
Você acha que nessa eleição fica inviável uma terceira via? A disputa vai estar sempre entre Lula e Flávio Bolsonaro? Assim, na política é difícil falar do sempre e nunca, né? São duas coisas que é difícil de cravar esse tipo de postura. Mas o que está acontecendo nesse momento é uma calcificação muito forte do eleitor do Lula e do Flávio. Eles estão mais de 70% dessas intenções de voto. Diz que já está definido. E o que vai definir a eleição é esse eleitor independente. É ele que vai dizer para onde vai estar a vitória nessa eleição. E é muito curioso, porque nem o Caiado, nem o Zema, e um pouco conseguiu crescer o Renan Santos, capitalizou essa migração de votos. Então ainda não dá para ter clareza se haverá espaço para uma terceira via ou vai ficar exclusivamente polarizado nesses dois, como não dá para dizer se a eleição define ou não no primeiro turno. Inclusive a pesquisa Quest traz aí, no primeiro turno, o presidente Lula com 10% de vantagens aí, né? E o Flávio aparece em segundo lugar com 29 pontos, né? Sim. E você acha que, como você sempre vem dizendo aqui, ainda não miraram o Flávio Bolsonaro ainda em relação à campanha eleitoral. Lula ainda não está batendo no Flávio. Não. E ele já está, né, se desgastando aí, né? A questão do Banco Master e outras coisas que vêm aí a público acontecendo em nome dele. Você acha que isso tende a aumentar ou vai estagnar aí nesses 10% aí de vantagem? Cláudio, veja, se eu estivesse no lado da campanha do Lula, com essa margem de 10%, eu não arriscaria fazer ataque ao Flávio Bolsonaro. Porque na campanha, quem ataca também sofre um desgaste. A perda de votos do Flávio Bolsonaro se deu exclusivamente por ele mesmo e pelo irmão Eduardo Bolsonaro, né? Então foi um tiro no pé, né, que eles deram na tentativa, e até conseguiram tirar o foco da discussão, da mídia, da política, do caso Banco Master Vorcaro, e levaram para os Estados Unidos. Mas foi desastrosa a forma como isso foi conduzida, né? Se colocou um novo tarifaço contra o Brasil, se colocou em xeque a questão do PIX, da soberania nacional. Então o resultado foi muito ruim e não vejo nesse momento que o PT vá fazer um ataque, porque 10 pontos de vantagem é uma margem relativamente segura, né? E não há um crescimento dos outros candidatos. Me parece que eles ainda vão administrar essa vantagem por exemplo, a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda foi uma lei do ano passado, e eu acho que as pessoas só perceberam a diferença agora porque fizeram a declaração de imposto de renda e ficaram isentos. Então tem um tempo de maturação para que essas ações do governo reflitam positivamente. Do outro lado, as suas negativas colam muito mais rápido. Quando o Lula fala alguma bobagem, rapidamente isso reflete na pesquisa dele, como essas ações do Flávio refletiram muito negativamente para ele, de novo, não no eleitor bolsonarista convicto, mas no eleitor de direita e o independente, que é quem vai decidir essa eleição. Vamos aí aguardar os próximos capítulos aí, né? E agora vamos falar aqui da região nossa. Agora, dia 20 de junho, né? Nós teremos o lançamento da candidatura, né? Do André do Prado ao Senado. E deve vir, né? Prestigiar esse evento Flávio Bolsonaro, o próprio governador, vice-governador, toda a cúpula do PL, com certeza vai estar presente. Como é que você avalia esse evento aí, que é inédito aqui na nossa região, né? A gente ter aí um futuro senador. Sim, não, é um evento inédito, está sendo feita uma grande mobilização, a campanha será lançada em Guarulhos, no dia 20, num espaço de eventos, que teoricamente cabe 5 a 6 mil pessoas. Provavelmente terá mais do que isso para compor esse evento. Então deve ser um grande evento político, um fato marcante, que assim, na região do Alto Tietê é a primeira vez que não sei, acho que nós já tivemos candidato a senador, mas foi aquela candidatura de partido nanico para ocupar espaço, né? Mas nunca uma candidatura viável, como é o caso do André do Prado, que disputa de fato uma cadeira ao Senado, e vai ser um grande desfile de força política, tenho certeza. Com certeza a presença do
candidato governador, Flávio Bolsonaro, deve estar todo mundo presente em um momento marcante aí para a região do Alto Tietê. E, como já disse aqui outras vezes, eu entendo que o André disputa de fato essa cadeira. Ele acho que leva vantagens até com relação, em alguns aspectos, ao Derrite, que vai disputar a cadeira. E volta a registrar aqui o meu palpite, que será eleito um senador pela direita e um pela esquerda. Vai ser bem dividido, né? E agora, em relação a deputados aqui da nossa região. Falando em região, essa semana saiu também que o Datena deve ser aí candidato a deputado federal pelo PSB. Seria aí uma motivação de ser aí um puxador de votos, né? Não, certamente. Se consolidar realmente a candidatura dele pelo PSB, com Márcio França, Simone Tebet ao Senado, é para ser um candidato puxador de voto que eleja aí pelo menos mais 2 federais na rabeira aí dessa votação, até porque é uma pessoa extremamente conhecida, jornalista histórico aí daqui do estado de São Paulo, do Brasil. Então, teoricamente, é uma candidatura muito forte, desde que a cadeirada não atrapalhe a lembrança da cadeirada. A fracassada campanha a prefeito de São Paulo não macule, não cause problema, mas eu acho que ele vai conseguir superar. Certamente o PSB deve dar a ele todo o palco, estrutura, para que ele seja um grande puxador de voto e ajude a fazer uma bancada do PSB de São Paulo. Os demais candidatos têm que se cuidar e usar capacete, né? Agora, como tá tendo aí. Brincadeiras à parte, mas aqui. Como é que você vê os pré-candidatos aqui, né? Que já se colocaram à disposição aqui na região do Alto Tietê? Quem que você avalia aí, que está fazendo um bom trabalho? Cláudio, a gente tem um nome que é uma reeleição praticamente certa, que é o Márcio Alvino, falando de federais, né? Isso. Que já é o vice-presidente nacional do PL, é o grande parceiro aí do próprio André do Prado em Guararema, a origem dos dois em Guararema. Então é uma candidatura muito consolidada. Não existe eleição ganha, mas existe uma eleição preparada e a dele é uma eleição muito preparada. Ainda no PL tem uma candidatura forte e nova, que é a do Farofa, que é o presidente da Câmara de Mogi. É uma candidatura forte, uma candidatura que vem também com o apoio do partido e que pode surpreender muito aí e de fato ser viável e ser eleito. Nós temos ainda em Mogi o vereador Otto Rezende, pelo PSD, que vem tentando uma estratégia bolsonarista mais à direita, fazendo uma comunicação mais à direita e tem seus laços aí pelo Estado que pode aí surpreender numa boa votação. Tem a tentativa de retorno do Roberto Lucena de Arujá, que hoje está no Republicanos, que já foi deputado federal por 2 vezes, até o início do ano era o secretário de Estado do Turismo, então é uma candidatura também muito forte, e sem deixar de falar dos outros municípios aí, o próprio Gambale de Ferraz de Vasconcelos, que é também uma candidatura forte aí na nossa região. Romildo, nosso tempo é curto, temos muito o que falar ainda de política, mas vamos deixar para a próxima semana. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e contamos com você na próxima quinta-feira. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos aí, boa semana, até a semana que vem. E agora a gente vai para um breve intervalo e na sequência tem mais notícias e informações para você. Enquanto isso, você acompanha a previsão do tempo aqui para a nossa região. Não saia daí porque eu volto já. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CM Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CM Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. Estamos de volta com o nosso Notícias com Brasil Alto Tietê, edição desta quinta-feira.
E uma operação da Polícia Civil apreendeu aí drogas, armas de fogo e veículos blindados em uma empresa de transportes de valores localizada em Arujá. A ação foi realizada nesta quarta-feira, dia 10, por equipes aí da 5ª Delegacia de Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, ligada aí ao DEIC. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da empresa, que é investigada por suspeita de ligação com atividades criminosas. De acordo com a investigação, a estrutura da companhia poderia aí estar sendo usada para facilitar o transporte de valores ilícitos e materiais relacionados ao crime organizado. Durante as buscas, os agentes aí encontraram compartilhamentos ocultos em veículos e no imóvel, entre eles um cofre eletrônico escondido no painel de um carro e um espaço subterrâneo disfarçado com sistema automático de abertura. Também foram aí apreendidos tabletes de substância semelhante ao haxixe, pistolas, revólveres e também espingarda calibre 12 e 2 carros fortes que passarão aí por perícia. Até o fechamento das informações, não havia confirmação de prisões. A Polícia Civil segue investigando a origem do material, possíveis aí envolvidos em eventuais conexões com organizações criminosas. O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira recebe neste sábado, dia 13 de junho, uma programação especial de festa junina. O Arraiá do Casarão da Memória será realizado das 11 às 20 horas, com entrada gratuita na rua Campos Sales, número 547, no centro. A programação reúne feira de artesanato, gastronomia típica, oficinas, música ao vivo, atividades culturais e visita monitorada ao prédio histórico. Logo pela manhã, às 11h30, haverá oficina de pintura com tema junino. Ao meio-dia, o espaço recebe o tradicional café da ferrovia e com pratos como feijoada, caldos e comidas típicas de inverno. Às 13 horas, o cantor Davi Gonçalves se apresenta com o trio de forró. E às 14 horas, acontece a oficina de bordado em fotografia. Também será prevista aí uma homenagem aos artesãos que participam das atividades do Casarão. Às 18 horas, o grupo Forró da Lili anima o público e às 19 horas o espaço terá transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos pela Copa. As oficinas têm vagas limitadas. Quem quiser aí participar deve se inscrever com antecedência pelo telefone 4748-6949 ou diretamente na recepção do Casarão. A investigação sobre a morte da juíza Mariana Francisco Ferreira, de 34 anos, ganhou novos elementos em Mogi das Cruzes. Depoimentos de 2 médicas intensivistas apontam aí que houve divergências entre profissionais durante o atendimento da magistrada. Após complicações relacionadas a um procedimento de fertilização, Mariana passou por coleta de óvulos na manhã do dia 4 de maio, em uma clínica de reprodução assistida aqui na cidade de Mogi. Horas depois, ela apresentou aí fortes dores e sinais de complicações, sendo encaminhada ao Hospital e Maternidade Mogi Mater. Segundo relatos prestados aí à Polícia Civil, médicas que acompanharam a paciente na UTI teriam aí alertado sobre a necessidade de uma cirurgia emergencial diante de piora do quadro clínico. Ainda conforme os depoimentos, a intervenção aí teria ocorrido cerca de 28 horas
após a entrada da paciente na unidade hospitalar. A cirurgia foi realizada na noite de 5 de maio, após exames indicarem aí presença de sangue na cavidade abdominal. Mariana retornou à UTI, mas sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias e morreu na manhã do dia 6 de maio. A Polícia Civil investiga se houve falha na condução do atendimento ou se a morte ocorreu exclusivamente por complicações do procedimento. Também apura aí em procedimento sigiloso, o CREMESP. A defesa da família afirma confiar nas investigações. Já a defesa do médico investigado diz que ele acompanhou a paciente e colaborou com as autoridades. E assim, a gente vai para mais um intervalo e, na sequência, a gente volta falando de esporte. Temos também a agenda cultural. Não saia daí porque eu volto já. Proteger o seu negócio vai muito além de multas e interdições. É uma exigência por lei e um compromisso com a vida. Você sabia que sem o AVCB ou CLCB válidos, as seguradoras não pagam indenizações em caso de sinistro? Não corra mais riscos. O nosso departamento de engenharia está aqui para te assessorar em todo o processo. Garanta sua tranquilidade com quem entende. Ligue para a Sincomed. O Notícias com Brasil Alto Tietê está de volta e agora é hora do esporte. Vamos receber aqui o nosso diretor Marcelo Menezes. Quais as novidades? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos do Notícias com Brasil, aqui na nossa TV com Brasil Alto Tietê. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema de ataque da seleção brasileira para a Copa do Mundo, para o primeiro jogo contra o Marrocos, Cláudio. Lembrando que hoje teve aí a abertura da Copa, né? Iniciou hoje os jogos, o Brasil joga no sábado, e aí? Bom, respondendo a sua provocação do jornal anterior, tem um detalhe que muita gente não sabe aqui, principalmente na nossa região, é que o Neymar é mogiano, tá? Isso não é muito falado, né? Existem algumas situações aí nessa história, mas o Neymar é mogiano, né? Por algum tempo ele esteve morando no bairro do Rodeio, né? Jardim Maricá em si, mas o Neymar é mogiano, hein? Isso daí é uma coisa que ontem o Cláudio conversou comigo aqui sobre o Neymar e trouxemos essa informação aqui, alguns já sabem, mas outros não sabem. Mas vamos falar da nossa seleção brasileira. Vamos falar especificadamente sobre o ataque. Carlo Ancelotti trabalhou várias maneiras o sistema ofensivo da seleção brasileira. Ele, quando a seleção está com a bola nos pés, ele costuma trabalhar a sua formação em 4-3-3, 4 defensores, 3 na parte do meio campo e 3 ataques. E quando está sem a bola, ele não abre mão, é uma cláusula pétrea do esquema tático do Ancelotti, transformar em 4-4-2. Geralmente ele vai trabalhar com Vinícius Júnior sendo na ponta esquerda, o Rafinha indo para a ponta direita e o Matheus Cunha estando ali no centro como um falso 9, né? Ele não costuma iniciar o jogo com o 9 de característica, mas ele usa ali o falso 9, né? Quando essa bola está no pé do Brasil, essa é a formação para tentar abrir a defesa do Marrocos. Quando o Brasil não estiver com a bola, o Matheus Cunha, ele recua para o seu lado esquerdo no meio-campo, deixando Vinícius Júnior e Rafinha na frente e recompondo ali com o Lucas Paquetá na direita e o Matheus Cunha na esquerda. Também não podemos esquecer
dos atacantes que tem no banco, que são táticas que ele tentou também para poder trabalhar esse jogo contra o Marrocos. O Endrick, que é um 9 de característica, né? E apesar dele não ter um porte, uma altura de 9, ele é um cara que se apresenta muito bem na área. Foi destaque no último jogo, dando o gol da vitória para o Brasil, e ele está sendo um destaque na Ligue 1 da França. Então ele pode ser uma grande surpresa ali, tentando revezar um pouco com o Matheus Cunha. Também não podemos esquecer das partes laterais do ataque, que tem duas opções de velocidade, que é o Igor Thiago e o Gabriel Martinelli. O Igor Thiago, que foi destaque no campeonato inglês pelo Brentford, e também o Gabriel Martinelli, que esteve na equipe do Arsenal, que foi campeã da Premier League, né? Aí todo mundo me pergunta, e o Neymar? O Neymar é o famoso reserva de luxo. Ele inicialmente não vai começar os jogos, por causa da condição física dele, que ele ainda vem se recuperando de lesão. Mas ele vai se tornar um reserva de luxo para estar ali ao suporte do esquema tático do nosso técnico Carlo Ancelotti. E aí, já preparou aí? O que você acha? Quanto vai ser para o Brasil? Não, vamos deixar para amanhã, né? Amanhã. Seu palpite, então, amanhã a gente vai aí acompanhar e vamos ver se bate, hein? É isso aí. Tem mais alguma informação? Não, eu acho que a gente precisa agora torcer, esperar com que os jogos aconteçam. A gente vai trazendo informações agora que os jogos vão começar na Copa do Mundo, vamos trazendo informações dos jogos, das equipes, dos cruzamentos de chave e principalmente das possíveis seleções que podem estar enfrentando o Brasil, né? A gente vai falar ainda das outras seleções que estão no grupo do Brasil e também de equipes que podem cruzar tanto nas oitavas, quartas, semifinais e, se tudo der certo, a gente na final. E vamos torcer, né? Brasileiro não desiste nunca. Exatamente, Cláudio. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente e te espero amanhã com o seu palpite. Muito obrigado, Cláudio. Uma ótima noite a todos vocês do Notícias com o Brasil. E agora vamos acompanhar a nossa agenda cultural com Tati Valente. Boa noite, trouxe algumas dicas culturais para o seu fim de semana. Neste sábado, o Cursinho Popular Maio de 68 recebe, a partir das 11 horas, a segunda edição da Feira Ciranda Proac. O evento conta com a comercialização de produtos de artesanato, agricultura familiar, oficina de bebidas fermentadas artesanais e o show da artista Sista Chili, além do set da DJ Nani. A entrada é gratuita. Que tal unir duas paixões nacionais, samba e futebol? Pois essa é a proposta da Casa de Cultura Iaiá, que exibe o jogo Brasil e Marrocos a partir das 19 horas. Logo em seguida, quem quiser cair no samba pode aproveitar, pois tem show de Rabicho e seus convidados. Os ingressos custam a partir de R$15. O caipira mais amado do Brasil chega ao Mogi Shopping neste domingo, dia 14 de junho, às 15 horas. Chico Bento apresenta na Praça de Eventos o musical Interiores do Brasil. As retiradas de ingressos acontecem no aplicativo Mogi Shopping. Sábado tem show da rapper mogiana a Júlia Costa, que se apresenta no evento Movimento Fest, que acontece das 14 às 22 horas no Arena Chefs. Os ingressos custam a partir de R$55. Eu fico por aqui e volto na próxima quinta-feira com mais dicas para o seu fim de semana. Até lá! E essas foram as principais notícias desta quinta-feira, hoje, dia 11 de junho de 2026. Voltamos amanhã às 18h30 com mais um Notícias com Brasil Alto Tietê. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Com Brasil Alto Tietê, informação que conecta você à nossa região. Boa noite.